Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Temos vídeos diários sempre falando do nosso querido Fluminense e esse vídeo que você está assistindo é o análise jogador por jogador da vitória do Fluminense por 1-0 em cima do Sport no Maracanã. Meu amigo, o gol saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Finalzinho de jogo, gol de David Braz. Primeiro tempo do Fluminense foi até um pouco animador no começo do jogo, com JK criando algumas oportunidades, o Fred abrindo o placar, infelizmente o árbitro anulou o gol, teve um impedimento do Samuel Xavier que fez assistência para o Fred, o Arias tentando alguma coisa pelo lado esquerdo, o Fluminense tentou impor seu jogo no início da partida e depois foi perdendo terreno. Daí fomos para o intervalo, no segundo tempo esperávamos o Fluminense mais agressivo, porque o Fluminense tinha a obrigação de vencer o jogo, mas quem agrediu foi o Sport. O Sport criou uma oportunidade, 2, 3, a torcida começou a ficar nervosa, o jogo estava caminhando para o final, 0-0, o Fluminense perdendo algumas importantes oportunidades, né? O John Kennedy, o Luiz Henrique também, chutando por cima da trave, o Luiz Henrique botou até uma bola na trave, aí começou o cântico de time sem vergonha aos 50 minutos do segundo tempo. O Marlon fez um cruzamento perfeito na cabeça do David Braz, 1-0 Fluminense. Os jogadores, no fim do jogo, pararam na entrada do túnel, fizeram uma reunião ali, daí ficaram naquela decisão se iam saudar ou não a torcida que estava cantando. A torcida organizada fez o papel que o Mário queria que ela fizesse, ficou cantando ali os 90 minutos do jogo, principalmente a Bravo 52, mas parte da torcida vaiando e irritada com esse empate até o finalzinho do jogo. Daí saiu o gol, a torcida comemorou, os jogadores não foram saudar a torcida ficou chateada e parte da torcida vaiou o time por não ter ido saudar. O jogador tem que entender que torcida é assim mesmo, né? Tá empatando em 0-0 em casa, para um time que tá no Z4. Tá jogando mal, jogando muito mal naquele momento do jogo. Aí, meu amigo, fez o gol, a torcida vai comemorar, a torcida vai vibrar. É para isso que ela tá ali, ela quer ver o time ganhar. E esse empate estava irritando parte da torcida, os jogadores preferiram não saudar a torcida e irem para o vestiário, e isso também incomodou um pouco. Então vamos lá, vamos dar nota para a rapaziada, começando pelo Marcos Felipe, que não teve falhas, mesmo com o domínio do Sport no segundo tempo, as oportunidades que o Sport criou com a organização do Hernani ali no meio de campo, que ainda joga muita bola. O Sport não foi perigoso, não teve aqueles lances de chute, cara a cara, o Marcos Felipe salvar, teve apenas um lance em que ele salvou com o pé, à la Fernando Henrique. Então vou dar uma nota 6 aí pro Marcos Felipe, tá um pouquinho acima da média a atuação dele. O Samuel Xavier deu assistência pro gol do Fred, que foi anulado, mas ele estava impedido. Fez um primeiro tempo correto e um segundo tempo também correto, sem grandes falhas, com proteção ali na defesa, tentando alguma coisa no apoio, mas vai ficar ali na média, vai receber uma nota 5. Nino, muito seguro em alguns lances, no confronto direto com os atacantes da equipe do Sport, não comprometeu, fez o jogo dele, feijão com arroz do Nino, mas acho que o Nino ainda tem mais a acrescentar. Sabe jogar mais bola do que apresentou hoje, por isso vai receber uma nota 6. Já o David Braz, além de ter uma atuação bem correta, bem firme no setor defensivo, meu amigo, camarada com 50 minutos do segundo tempo salvou o time, salvou a pele do Marcão também, porque a torcida já estava começando a ficar chateada com o time. Aí o David Braz cabeceou, salvando o Fluminense no finalzinho do jogo, 3 pontos importantíssimos para o Fluminense. Eu só posso dar uma nota 8 para o David Braz. O Marlon fez um jogo bem parecido a do Samuel Xavier, né? No apoio e também na parte defensiva, se apresentando, aparecendo para algumas jogadas, uma atuação bem segura também do Marlon. E foi coroado, né? Não só ele, mas toda a torcida do Fluminense estava presente no estádio, com um belíssimo cruzamento na cabeça do David Braz, que deu a vitória do Fluminense, esses 3 pontos que são importantíssimos em termos de classificação para a próxima Libertadores. Belíssimo passe do Marlon, belíssima assistência, e por causa disso ele vai receber uma nota 6. André, achei o André um pouquinho abaixo das últimas partidas. Acho que ele poderia romper mais as linhas, avançar um pouquinho mais, ele tem essa liberdade porque ele conhece o Martinelli, os dois já jogaram juntos, já se entende. Você vai, eu fico,
tem esse entendimento na hora de um avançar e o outro ficar. Pode haver uma troca de posição entre os dois, entre ser primeiro ou segundo volante, mas eu achei o André errando um pouco mais do que nas outras partidas. Por isso o André vai receber uma nota 5. Aí eu saí do André, vou para o Martinelli. Martinelli saiu para o Iago aos 30 minutos do segundo tempo. Fez o básico, feijão com arroz. Chegou o camarada perto dele, ele toca, rouba uma bola, toca para o lado, não fez nada de interessante, não se soltou, não rompeu as linhas, não avançou, não se aproximou da área adversária. É importante o André ou o Martinelli fazerem isso, os volantes precisam, um ou outro, avançar e se aproximar, ser a opção de armação do jogo no meio de campo. Eles precisam fazer isso e eu achei o Martinelli um pouquinho mais retraído. O Fluminense jogando em casa, contra o time como o Sport, os volantes precisam se soltar um pouquinho mais. Deve ser por isso que ele saiu aos 30 minutos para o Iago. Vou dar uma nota 4 para o Martinelli. Aí eu vou falar do John Arias. John Arias, ele começou um pouquinho mais centralizado, ali num falso 4-4-2, jogando ao lado do Luiz Henrique ali no meio de campo. Depois ele fez algumas jogadas interessantes pela ponta esquerda, onde que eu gostaria de vê-lo. Ele tentou algumas jogadas, nenhuma jogada interessante que tivesse originado algum lance de perigo ou de gol, mas pelo menos ele deu um pouquinho mais de velocidade. Acabou sendo substituído no intervalo. Por causa disso, eu vou dar uma nota 5. Uma nota 5 aí pro John Arias, porque deu uma movimentação pro meio de campo do Fluminense, principalmente no primeiro tempo. Aí ele acabou saindo no intervalo, entrou o Casares, mas agora eu vou falar do JK, do John Kennedy, que fez umas jogadas interessantes com o Fred, num 4-4-2 ali no primeiro tempo. Ele foi um segundo atacante, sempre procurando o Fred. O Fred, claro, é um pouquinho mais lento, mas o JK tem um pouquinho mais de velocidade. O JK roubando bola dos jogadores de defesa, criando oportunidades. Hoje ele não estava com o pezinho dele calibrado, chutou uma bola por cima da trave, chutou outra bola fraca que o goleiro catou. Mas fez um jogo de movimentação e mostra que é um centroavante, que é um atacante muito interessante, mesmo jogando fora de sua posição. O Fred, naquela posição onde ele estava, limitou um pouco o John Kennedy. O John Kennedy teve que procurar outras opções e teve um pouquinho mais de desgaste. Na hora de fazer o gol, a perna dele estava pesada. Saiu aos 34 minutos para o Abel Hernandes e vai receber uma nota 6. E agora a gente vai falar do Fred. O Fred, no primeiro tempo, fez um gol. Samuel Xavier fez um cruzamento. Ele pegou de primeira, fez o gol, abriu o placar, mas infelizmente o gol foi anulado. Teve umas outras oportunidades, mas depois começou a irritar a torcida. Teve um misto de grito de o Fred vai te pegar com vaias quando ele foi substituído, ele que saiu para a entrada do Caio Paulista. Errou alguns lances, deu alguns passes errados, começou a atrapalhar a partida e teve que o Caio Paulista entrar no jogo. Por isso eu vou dar uma nota 4 para o Fred. Uma pena o gol dele não ter saído. Já o Luiz Henrique, que acabou sendo substituído pelo Luca aos 34 minutos do segundo tempo, fez um jogo interessante, mas não tão parecido com os últimos jogos dele, em que ele era a peça principal ofensiva. É ele que criava as jogadas ofensivas do Fluminense. Hoje eu senti o Luiz Henrique um pouquinho deslocado, não tão habituado, principalmente quando ele começou ali centralizado no meio de campo, ali no meio junto ao Arias. Depois ele foi um pouquinho mais para o lado do campo, meteu uma bola na trave, belíssima, a bola bateu na trave, saiu correndo pela entrada do gol. A gente que estava no outro gol, ali no setor sul, olhando para a outra trave, quase comemoramos o gol, porque parecia que tinha feito um golaço o Luiz Henrique, mas infelizmente ele não estava nos seus grandes dias com a camisa do Fluminense. Por isso o Luiz Henrique vai receber uma nota 5. Mas já o Casares, que ele entrou no intervalo no lugar do John Arias, o Casares ele foi o meio armador, foi o homem responsável pela criação no meio de campo do Fluminense. Ele fez lançamento por elevação, inversão de bolas, tirou uma bola de um lado, passou para o outro com muita facilidade, deixou companheiros na cara do gol. Teve um lance em que ele fez um belíssimo passe, se eu não me lembro foi para o JK ou para o próprio Luiz Henrique, que chutou por cima da trave. E é isso que a gente quer ver do Casares. Ele organiza, o Fluminense precisa de um meio armador. Precisa que alguém chegue ali, jogue nessa posição que ele jogou e faça isso. O John Arias fez até uma movimentação interessante, correndo para um lado para o outro, sendo opção. O John Arias ele incomoda, porque ele tem uma certa velocidade.
O Casares entra numa cadência mais lenta, um jogador mais lento, mas tem a precisão no passe, tem um lançamento, tem uma visão, vamos dizer assim, né? Uma visão além do alcance, consegue deixar os adversários na cara do gol. É o camisa 10 que a gente precisa. Então que o Casares fique com a cabeça focada, emagrecendo, ficando em forma, porque ele vai ser muito útil. O que falta para o Fluminense é um meio armador. O Fluminense teve muita dificuldade no primeiro tempo, principalmente na armação do jogo, e só melhorou na criatividade quando o Casares esteve dentro do campo nesses 45 ou mais, né, 50 minutos aí do segundo tempo, e o Fluminense saiu vitorioso. Por isso o Casares vai receber uma nota 7. Nota 7 para o Casares. Partidaça. Caio Paulista entrou aos 15 no lugar do Fred, tentou uma ou duas jogadas individuais pelo lado direito e acabou cruzando o rasteiro para trás. É uma jogada inteligente, mas em outras irritou a torcida, né? Claro, pela falta da qualidade desse jogador, né? Todo torcedor, quando vê o Caio Paulista fazendo uma jogada interessante, acha que ele fez mais do que a obrigação dele. Porque, meu amigo, foram 8 milhões por 50% do passe desse jogador. Quando esse jogador faz uma jogada errada e uma pichotada de peladeiro, a torcida fica mais revoltada ainda, porque foram 8 milhões por 50% dos direitos econômicos dele. Então ele está ali no limite. E ele entrou, tentou alguma coisa ou outra, alguma jogada individual, mas ficou por isso mesmo. Nada que a gente pudesse acrescentar de o Caio Paulista voltou a ser um jogador interessante ou um jogador útil para a equipe do Fluminense. Longe disso. Por isso o Caio Paulista vai receber uma nota 4. Depois entrou o Iago no lugar do Martinelli aos 30 minutos de jogo. Vai receber uma nota 3 porque não acrescentou muita coisa. Eles entraram, tanto o Iago, o Luca e o Abel, que entraram a partir dos 30 minutos do segundo tempo, entraram num momento psicologicamente muito difícil para o time. A torcida está começando a pegar no pé dos jogadores, começando a vaiar e ficar tensa, porque, meu amigo, chegou 30 minutos do segundo tempo, você está jogando contra o Sport no Maracanã e o gol não sai, então o jogador que entra com essa responsabilidade. E o Iago não mostrou ainda que está voltando à sua forma ideal. Também está vindo de uma contusão, era bem provável que ele não chegasse no seu limite nessa partida. Por isso eu vou dar uma nota 3 para o Iago. Vou dar uma nota 3 também para o Luca, que entrou no lugar do Luiz Henrique, teve essa responsabilidade, perdeu um gol de cabeça num cruzamento em que ele cabeceou ente a trave, quase que ele faz um gol, ele que fez 2 gols lá no primeiro turno contra esse mesmo Sport, quase que ele faz um gol nessa partida, e no restante enervou, irritou a torcida como sempre. Pegou uma bola para linha de fundo, não é a praia dele, jogar ali pelo lado do campo, ele não consegue fazer isso, mas sempre entra jogando ou no lugar do Luiz Henrique ou no lugar de um outro jogador que esteja aberto pelo outro lado, mas ele não leva essa bola para a linha de fundo, ele não tenta o drible, ele não vai para o confronto 1 contra 1, ele sempre vem na diagonal ou puxando a bola para o meio de campo. Aí, meu amigo, os espaços vão se fechando e ele rola para trás. Aí, meu amigo, a torcedor já não gosta do cara. O cara faz uma jogada dessa, ele fez 1 ou 2 vezes essa mesma jogada aí na partida. Então vou dar uma nota 3 aí pro queridaço aí, Luca. Possante Luca. E o Abel Hernandes foi notado em um lance em que ele recebeu uma bola, dominou e rolou a bola para trás. Pouco notado, entrou aos 34 minutos no segundo tempo e não acrescentou muita coisa para a parte ofensiva do nosso tricolor. Também nota 3 aí para o nosso Abel Hernandes. Já o Marcão foi salvo aí aos 50 minutos do segundo tempo. A torcida tinha torcedor já xingando ele, chamando o time de time sem vergonha. O primeiro tempo do Fluminense foi um primeiro tempo em que ele até criou oportunidades, mas teve os mesmos problemas dos últimos jogos, que mostra que o Fluminense não teve nenhuma evolução. O Fluminense treina e não evolui. Só deu uma melhorada na criação do jogo com a entrada do Casares, que o Casares começou a organizar ali o meio de campo, principalmente nos passes e nos lançamentos, mas mesmo assim no segundo tempo o Sport foi superior, principalmente nos minutos iniciais, nos 20 minutos. Aí o Fluminense foi salvo aí aos 50 e poucos minutos, quase 52, com uma cabeçada do David Braz e um cruzamento do Marlon na hora que a torcida já estava chamando o time de sem vergonha. Marcão, tem que agradecer muito aí ao Marlon e ao David Braz, porque a sua caveira já estava sendo montada
no final da partida. Que o Marcão tenha encontrado o seu meia armador, que é o Casares ali nessa função, e que as coisas comecem a andar para o meio de campo do Fluminense, porque falta criação para esse time e o time precisa evoluir. Por isso aí eu vou dar uma nota 5 para o Marcão e a gente vai dormir pelo menos com esses 3 pontos. Não tão satisfeito com a atuação da equipe, que a equipe ficou devendo, a arquibancada mostrou isso, mas pelo menos a gente vai sair, vai dormir e descansar, sabendo que o Fluminense fez 3 pontos e está na briga pela vaga na Taça Libertadores do ano de 2022. E você vai deixar aquele like esperto, vai se inscrever no canal e vai compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tô indo nessa, até o próximo vídeo.